Fala a todos com a paz e a graça de Jesus Cristo, dando continuidade aqui a esses vídeos aí para vocês aí do Instagram, do YouTube, do Face. Nós estamos tratando aí do caráter do santo, do caráter da igreja, né? Que nós estamos vivendo aí um mundo distorcido, né? Aí pelo caráter aí do maligno, né? Nós estamos vivendo uma época aí de uma distorção coletiva de caráter e nós precisamos compreender como é viver no caráter de Deus. A gente já tem alguns vídeos aí falando, e o Evangelho de Jesus Cristo diz lá em João 18:36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Amém? Glória a Deus, aleluia. A gente já tem um vídeo aí com essa mesma leitura, falando essa mesma leitura, mas temos que reforçar o entendimento desse texto, onde Jesus diz que o reino dele não é desse mundo. Por que nós vamos compreender muito bem esse texto? Porque nós somos inseridos no reino de Deus e não no mundo. Cristo não tinha um reino aqui, que ele veio para os seus era Israel, era o único que tinha um reino aqui, que reinava em um pedaço desse mundo, porque todo mundo jaz pelo maligno, é o diabo que reina no mundo todo, mesmo que o mundo, né, essa terra foi criada por Deus, toda a criação pertence a Deus, e Deus está conduzindo todos, uns para a salvação em Cristo e outros para a condenação eterna, mas o reino desse mundo aqui pertence ao maligno. Por quê? Porque esse reino foi dado ao homem. Quando Deus criou o homem, ele entregou o domínio desse mundo para o homem. Domínio é reino, domínio é poder. Então foi dado o poder de reinar nesse mundo ao homem. O homem perdeu para o diabo ao pecar. Então o diabo ele não tinha nenhuma influência. Quando você olha para a Bíblia, você vê que Deus criou esse mundo, criou essa terra aqui, todo o sistema solar, né, que é necessário para que a terra subsistisse, criou para o ser humano e entregou o domínio para o ser humano, o poder para o ser humano. O diabo não tinha nem influência, o diabo já vai aparecer ali quando o homem pecou, já aparece como serpente, como Satanás, o adversário de Deus, porque a rebelião de Satanás contra Deus aconteceu lá no céu. Então essa terra foi criada exclusivamente para o homem, e Deus deu o domínio, o poder dessa terra ao homem. O homem perdeu ao pecar, perdeu para o diabo. E Jesus, quando o diabo mostra todos os reinos para Jesus e diz que é Deus, Jesus não contesta. Por quê? Porque o reino, né, o domínio é poder. Então o poder desse mundo jaz no maligno, é do maligno. Porque através do pecado o diabo reina no mundo. E as pessoas que estão no mundo estão mortas pelo pecado, e o diabo reina na vida delas através do pecado. Então Jesus ele veio para nos libertar, nos salvar, e ele fundou a sua igreja. Ele não criou um reino aqui, né, um poder, um domínio aqui para introduzir a igreja. A igreja é peregrina nesse mundo, porque nós somos inseridos no reino dos céus. E aí nós temos que compreender o que é o reino dos céus na nossa vida, o que é o reino de Deus na nossa vida. Senão nós não vamos compreender que nós precisamos ter um caráter aperfeiçoado em Cristo para sermos verdadeiramente igreja de Cristo, para estar verdadeiramente inseridos nesse reino. Então isso acontece quando morremos com Cristo para o pecado, estamos com Cristo para a vida com Deus. Eu sempre vou pregar isso, sempre vou continuar pregando isso, porque sempre esse processo do novo nascimento, que é morrer com Cristo para o pecado, estar com Cristo para a vida com Deus. A pessoa que morre com Cristo para o pecado não tem mais vontade de pecar, não tem mais desejo de pecar. Esse é um parâmetro na nossa vida com Deus. Então a pessoa é introduzida no reino de Deus, na salvação em Cristo Jesus, no reino de Deus. Esse é o único processo para sermos filhos de Deus. Então a partir do momento que nós nos arrependemos do pecado e entregamos nossa vida a Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele vem, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né?
e Ele transforma o nosso ser interior. Ele vivifica nosso espírito que estava morto dentro de nós pelo pecado. Então, a partir do momento que nós estamos de Cristo, nós temos o nosso espírito vivificado no Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, e aí nós somos transformados, nós somos outra pessoa, uma pessoa diferenciada. E aí a luz do Espírito, a luz de Deus, né, que Ele veio e nos resgatou, né, tirou das trevas da falta de conhecimento, né, para a luz do conhecimento de Deus, para a luz do Cristo dentro de nós. E aí nós temos a presença de Deus na nossa vida. Então, a partir desse momento, nós começamos a viver os princípios de Deus. Então, dia a dia, o nosso caráter, ele é transformado dia a dia, até a volta de Cristo. Então, nós precisamos compreender uma coisa muito importante, porque se não compreendermos, nós vamos tropeçar. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós entregamos também as nossas guerras, as nossas dificuldades, nós entregamos o nosso fardo pesado a Cristo, né? As nossas necessidades agora está diante de Deus, entrega a Deus, nós não nos preocupamos mais com o dia da manhã, porque agora nós vivemos mais para nós vivemos agora para Cristo, por Cristo e para Cristo, não vivemos mais para nós. A pessoa, depois que ele entrega a vida a Cristo, que passa por esse processo do novo nascimento, né, agora vivendo para Cristo, ele não vive mais para ele vive para Cristo. É o que o Paulo diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantas pessoas estão dentro da igreja que não podem dizer isso, que estão vivendo para si, não para Cristo, e não tem seu caráter transformado, porque não aprendeu a viver para Cristo. Então, a primeira coisa para a transformação do nosso caráter é viver para Cristo. Quando nós deixamos de viver para nós mesmos e vivendo para Cristo, nós temos o nosso caráter transformado em Cristo. E aí nós temos então está tudo bem, não, nós temos que viver dia a dia, transformando a nossa vida em Cristo Jesus. Porque entregar nossas guerras a Cristo é só o início, uma parte da nossa vida com Deus. Porque assim que entregamos a Deus nossas guerras, nossas vidas, nós também recebemos de Deus a guerra de Deus, para guerrearmos a guerra de Deus, que nós passamos a ser súditos de Deus, soldados do reino de Deus. Nós passamos a servir agora a Cristo, que nos deu a missão de fazermos discípulo para Ele, que nos deu a missão de propagar o seu Evangelho, pregar o seu Evangelho. E isso é guerra, porque nós temos que guerrear agora todos os dias contra o pecado. E guerreando contra o pecado, nós estamos guerreando contra os principados, contra as potestades, contra as hóstimas malignas da região celestial da maldade. Então veja bem, nós entregamos a nossa vida a Cristo, entregamos a nossa guerra a Cristo, mas nós temos uma guerra, a guerra de Deus, que nós guerreamos agora. Que a paz e a graça de Cristo esteja com todos vocês. Deve contar no próximo vídeo.